Então, dando prosseguimento ao curso de biomateriais, na aula de hoje falaremos sobre a reabilitação cardiovascular. E para essa aula, convidamos a entrevistada de hoje, Mariana de Oliveira Góes. Ela tem formação em fisioterapia pela Unesp de Presidente Prudente, mestre em fisioterapia também pela Unesp de Presidente Prudente, doutorado em fisioterapia pela UFSCar e atualmente pós-doutoranda da UFSCar. Ela trabalha nessa área relacionada com reabilitação cardiovascular. Então, a primeira questão que eu levantaria é o seguinte: como que a gente pode caracterizar a doença cardiovascular? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Antônio Guastaldi pela oportunidade de vir falar aqui um pouquinho sobre a reabilitação cardiovascular e para a gente poder conversar um pouco e abordar esse assunto bastante importante dentro da saúde pública, que são as doenças cardiovasculares. Então, a gente precisa entender o quanto a doença cardiovascular é importante, começando pela incidência e epidemiologia dessas doenças. Então, as doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de morte, tanto no nosso país quanto no mundo. Então, a gente tem aproximadamente 30% de todas as causas relacionadas a doenças cardiovasculares. Isso representa aproximadamente 400 mil mortes por ano, tá? Então, a doença cardiovascular ela é caracterizada por qualquer afecção que vá afetar o nosso sistema circulatório. Então, quando a gente fala de sistema circulatório, a gente precisa lembrar tanto do coração, que é a bomba, né, do nosso organismo, que manda sangue para todas as outras partes do nosso corpo, quanto todas as nossas artérias e vasos, né, que são responsáveis por nutrir todo o nosso organismo. Então, qualquer doença que afeta o coração ou os nossos vasos são chamadas de doenças cardiovasculares. Então, as principais doenças cardiovasculares são: a primeira é o infarto do miocárdio, tá? Então, ele acomete as artérias que irrigam o nosso coração. Depois disso, a gente tem o acidente vascular cerebral, ou também conhecido como derrame cerebral, que vai afetar as artérias da mesma forma como afeta no coração, só que eles afetam as artérias do nosso cérebro. E a doença obstrutiva periférica, que são as doenças que afetam também os nossos vasos sanguíneos, mas eles afetam todos os vasos, principalmente dos nossos membros inferiores, causando o que a gente chama de doença obstrutiva periférica. Essas são as principais doenças cardiovasculares. Qual seria ou deveria ser o papel do Estado ou do governo com relação a essa doença no Brasil, evidentemente? Sim. Na verdade, a gente tem, quando a gente pensa em ações de governo, né, a gente ainda tem algumas ações um pouco mais direcionadas para algumas doenças que são fatores de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, como a hipertensão e a diabetes. O governo tem um programa que chama Hiperdia, mas está muito relacionado a acompanhar epidemiologicamente essas doenças e oferecer tratamento medicamentoso, né? Fora isso, não é do meu conhecimento que a gente tenha programas estabelecidos para receber pacientes já com as doenças estabelecidas. Então, o tratamento para isso é que esses pacientes sejam inseridos dentro de programas de reabilitação cardiovascular, que é o que a gente vai falar mais para frente, mas infelizmente esses programas ainda eles estão só inseridos dentro das instituições públicas como forma de estágio supervisionados dos alunos de cursos da saúde, como a fisioterapia, por exemplo. Você diria que existe uma relação entre o envelhecimento da população e maior incidência dessa doença? Tem dados disponíveis para serem apresentados que a gente pudesse, de alguma maneira, fazer essa relação, se é que há?
Sim, na verdade a gente tem uma balança um pouco difícil de ser explicada, porque as pessoas estão envelhecendo mais, mas elas estão cada vez criando piores hábitos de vida, né? Então, um pouco antes de falar das doenças cardiovasculares, a gente precisa falar dos fatores de risco para desenvolver essa doença. Então, algumas ações de orientação e educação à população, eu acho que elas precisam ser melhor trabalhadas justamente para orientar as pessoas para quê? Para envelhecer de forma saudável. Então, você pode ter um fator de risco? Pode, mas você pode envelhecer de forma saudável mesmo tendo esse fator de risco? Sim, de que forma? Controlando esse fator de risco. Então, quais são as orientações em relação a todos os órgãos da área da saúde? Ali se alimentar de forma saudável, não praticar o tabagismo, não exagerar na ingestão das bebidas alcoólicas, praticar atividade física, né, não ser sedentário, controlar as alterações do colesterol, trabalhar com exercícios físicos para controlar a diabetes e a hipertensão arterial. Muito bem. Está previsto para 2035 o Brasil ter mais habitantes com 60 anos ou mais. Recolocando a questão, o que poderia ser feito como um programa de Estado no sentido preventivo, não esperar chegar lá para a gente tomar uma série de medidas, mas um sentido preventivo. Eu acho que a questão preventiva ela é extremamente importante. Eu acho que essa característica de incidência de doença cardiovascular, por exemplo, ela só é o que é agora justamente porque as ações governamentais não trabalham com prevenção, né? Então a gente tem muito reabilitação e, né, a incidência de tratamento medicamentoso muito alta. Então, as ações preventivas elas são muito importantes. Então, essa população ela precisa ser orientada de forma mais próxima possível para manter hábitos saudáveis, para conseguir envelhecer de forma saudável. Já tem um indicador do número de mortes com doença cardiovascular? Já tem um estudo que mostra como foi, por exemplo, nos últimos 10 anos? Sim, tem sim. Eu gostaria de mostrar para vocês um site, que é o site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tá? Então, aqui dentro desse site, a gente tem tanto publicações da área acadêmica, quanto as orientações para a população em relação ao número de mortes. Tá? Então, tem alguns programas sobre aquele programa 12x8, outras informações, está vendo aqui um portal para o público em geral, e também tem o que a gente chama de cardiômetro. Aqui no cardiômetro eles fazem, né, essa contagem da estimativa de número de mortes, por exemplo, por doença cardiovascular, né? Então a gente tem uma estimativa aqui para o ano de 2017, que já passou de praticamente 400 mil mortes por doença cardiovascular. Nesse gráfico, a gente consegue ver a evolução da mortalidade por doenças cardiovasculares. Então, quando a gente vê aqui em 2004, né, são 15 anos atrás, essa média era de 285 mil pessoas por ano, com óbitos devido a doenças cardiovasculares, e já em 2017, isso alcançando praticamente 400 mil mortes. Isso representa 30% do total de todas as causas de morte no nosso país. Talvez recolocando esses números de uma outra maneira pode mostrar que a questão é mais séria do que a gente possa pensar. Por exemplo, com esse número de mortes, se pegar o ano de 2017, pode ser convertido da seguinte maneira: mais de 1.000 mortes por dia, isso no Brasil. Sim. Cerca de 43 mortes por hora, uma morte a cada 1,5 minutos, quer dizer, é uma alta incidência de morte proveniente das doenças cardiovasculares. Exato. Então, a essa altura, nós não teríamos dúvida que tem que ser tomado, aliás, já deveria ter tomado um conjunto de atitudes no sentido
eu sempre penso no sentido educativo. Depois que a gente Concordo. tem a educação, fica mais fácil entender quanto grave ou não é uma determinada doença. Então, em seguida, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, principalmente, as doenças mais importantes que levam às infecções do coração e do sistema circulatório e, de uma maneira geral, mas de uma maneira específica sobre a diabetes, que parece que esta também é uma doença do século. Sim, eu acho que a diabetes associada ao tabagismo, né? Então, os estudos mostram que esses são os dois fatores de risco mais importantes para desenvolver as doenças cardiovasculares. Antes se pensava muito sobre o colesterol alto. Eu não estou dizendo que o colesterol alto não é um fator de risco importante. Sim, ele é um fator de risco importante. Mas a diabetes, né, e o tabagismo, eles têm se sobressaído em relação aos outros fatores de risco. Então, basicamente, quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente está falando de doenças que acometem os nossos vasos sanguíneos, né? E o que esses fatores de risco fazem nos nossos vasos sanguíneos? Quando a gente fala de tabagismo, primeiro, né, ele faz com que o nosso vaso deixe de trabalhar adequadamente. Então, ele promove uma disfunção dos vasos e faz com que mantenha que um estado inflamatório dos nossos vasos seja mantido. Esse estado inflamatório, ele predispõe ao acúmulo de placas de gordura, tá? Que podem causar o infarto do miocárdio, como eu falei anteriormente, o AVC e as doenças obstrutivas periféricas. E quando nós falamos de diabetes, né, a diabetes hoje, atualmente, ela é um problema de saúde pública. Mais um dado, né, epidemiológico, o Brasil é o 4º país do mundo com maior incidência de diabetes. Então, em primeiro lugar, nós temos a China, depois Índia, depois terceiro lugar Estados Unidos, e o Brasil é o 4º, mais ou menos com 15 milhões de diabéticos, com uma expectativa para 2040 de aproximadamente 35 milhões de diabéticos. Então, assim como o professor falou, as ações educativas elas precisam ser inseridas ainda mais pelos programas do governo para a gente evitar com que essas pessoas desenvolvam ainda mais diabetes. Então, a diabetes é um estado onde os nossos níveis de açúcar eles estão muito altos no nosso sangue, tá? Então, o que acontece para a gente desenvolver as nossas atividades normais? Os nossos músculos eles precisam de energia e essa energia ela é dada através do açúcar. Então, se o nosso sangue contém muito açúcar, ele não vai para dentro da nossa célula. Automaticamente a gente não consegue gerar, as nossas células não conseguem gerar energia de forma suficiente para produzir simples ações como caminhar, por exemplo. Então, a gente tem duas características principais na diabetes. Essa alta taxa de açúcar no sangue, que promove hiperglicemia, e um outro estado que a gente chama de resistência à insulina. Então, o alto índice de açúcar também acontece dentro do nosso sangue e essa insulina não consegue mais passar esse açúcar de dentro do vaso sanguíneo, de dentro do nosso sangue para as nossas células musculares, por exemplo. Então, a gente tem duas ações, hiperglicemia e resistência à insulina. Tudo isso vai fazer com que essas duas ações acometam uma parte muito importante, né, do nosso organismo, que são os nossos nervos. Então, as complicações da diabetes, elas podem ser divididas basicamente em 2 pontos, o que a gente chama de complicações macrovasculares e complicações microvasculares. Vejam de novo que, mais uma vez, a gente está falando de vascular, então o problema vai ser sempre nos nossos vasos sanguíneos. Então, como complicações macrovasculares, são as doenças que eu citei anteriormente, como o infarto do miocárdio, o AVC e as doenças obstrutivas periféricas. Já as doenças microvasculares, elas vão aparecer com o aumento dos meses ou dos anos em que a pessoa tem a diabetes, e elas estão relacionadas com problemas nos rins, que nós chamamos de nefropatia, problemas na retina, que nós chamamos de retinopatia,
ou problemas nos nossos nervos que nós chamamos de neuropatia. Né? A partir daí a gente tem inúmeras complicações relacionadas a essas neuropatias. Então a gente tem desde perda de força muscular pelas neuropatias periféricas, que elas podem ser motoras, que vão causar perda de força muscular, ou elas podem ser sensitivas, então que vai causar um problema bastante conhecido, que é o pé diabético. Então as pessoas perdem a sensibilidade nos membros inferiores, que também pode acontecer nos superiores, só com menor incidência, e vão causar, por exemplo, escaras, a pessoa pode machucar o pé e não sentir, tá? E aí, além das neuropatias periféricas, dessa que eu citei, a gente tem outras. Por quê? Porque os nervos, eles são responsáveis por manter todas as funções das nossas vísceras, ou seja, desde coração, estômago, intestino, bexiga, pulmões, tudo que a gente faz de ação, né, que o nosso organismo faz de ação, os nervos são responsáveis por isso. Então a gente vai ter disfunções em todas essas vísceras. O coração passa a não trabalhar direito, o estômago pode não desenvolver mais as funções que ele precisa, assim como o intestino, a bexiga e até mesmo as disfunções sexuais. Ok, agora eu gostaria de passar para um segundo momento e falar um pouco sobre as questões relacionadas com a reabilitação. Porque uma vez que nós não temos, vamos dizer, uma orientação, vamos chamar de orientação geral, de como deveria ser o comportamento da pessoa. Uma vez estabelecido certas doenças ou o início da doença, como que a gente poderia abordar a questão da reabilitação? Nós podemos falar em vários momentos isso, eu vou recolocando a questão. Tá bom. O que é reabilitação, em primeiro lugar? Definir. Bom, a reabilitação cardiovascular ela é definida como um programa multiprofissional que tem como principal objetivo reabilitar a pessoa que tem doença cardiovascular de uma forma integral. O que significa isso? Reabilitar uma pessoa, um paciente, né, porque ele já tem uma doença, de forma integral significa melhorar a qualidade de vida dele, né, melhorar a saúde física, mental, psicológica, reinserir esse paciente às atividades de vida diária dele, que ele perdeu após ter um evento cardíaco ou passar por um procedimento cirúrgico, e também devolver a capacidade física dele de fazer exercício que ele também perdeu devido ao evento cardíaco ou circulatório que essa pessoa possui. Então a gente tem que pensar em equipes multiprofissionais, isso é um pensamento ideal, onde a gente tem todos os profissionais da saúde atuando para cuidar desse paciente. Então, nós temos o médico cardiologista, temos o endocrinologista, fisioterapeuta e educador físico para cuidar da parte do exercício físico, nutricionista e psicóloga. Todo mundo tem a sua parcela necessária de cuidado desse paciente de forma igual. Muito bem. Mas eu gostaria agora que você detalhasse um pouquinho o seu papel na reabilitação cardiovascular. Além, né, do conceito da reabilitação, a reabilitação ela pode ser dividida em fases. Então a gente chama de fase 1, 2, 3 e 4, dependendo de uma questão de conceito de algumas escolas americanas, mas basicamente em fase 1, 2 e 3. O que essas fases significam? Quando um paciente ele passa por um procedimento cirúrgico ou que ele deve ser internado por algum evento cardíaco, como por exemplo um infarto, essa pessoa vai receber cuidados intra-hospitalares, certo? Então essa fase é chamada de fase 1. Então ela é basicamente hospitalar e ela vai cuidar de todas as alterações hemodinâmicas que esse paciente apresenta pelo evento cardíaco ou pelo procedimento cirúrgico que ele passou. O que a gente pode citar de procedimentos cirúrgicos em relação às doenças cardiovasculares? Pacientes que infartaram ou que têm alguma artéria obstruída, eles precisam passar por procedimentos que chamam a angioplastia
que é a colocação do stent ou daquele vasodilatador das artérias, né? Então, o vaso ele está obstruído, então os médicos eles inserem aquela molinha que a gente chama de stent para reorganizar a nutrição do coração. Ou, se esse caso for um pouco mais complicado, esse paciente vai passar por uma cirurgia cardíaca, que é o que a gente chama de revascularização do miocárdio, mais popularmente conhecida como ponte de safena. E também, dentro das cirurgias cardíacas, a gente tem as trocas de válvula. Então, esses pacientes também passam por procedimento de cirurgia cardíaca, assim como a revascularização de peito aberto. Todos esses vão precisar de reabilitação cardiovascular, fase 1, fase 2 e fase 3. A partir do momento que esse paciente ele sai do hospital, né, ou seja, ele está de alta hospitalar, a gente entra dentro da fase 2. O que é a fase 2? Fase 2 é a primeira fase que a gente recebe esse paciente para começar as atividades físicas com ele, para iniciar essa melhora da capacidade física, né, começar a reinserir esse paciente nas atividades normais de vida. Então, como fisioterapeuta, a gente tem desde manobras, por exemplo, para cuidar do pulmão, se esse paciente tiver um pouco de secreção, que ainda veio da cirurgia pós-cirúrgica, ou até mesmo simples exercícios que vão começar a reorganizar a parte muscular desse paciente. A gente acompanha o comportamento da pressão arterial, o comportamento da frequência cardíaca, como que a glicemia dessa pessoa se comporta, porque muito provavelmente logo após a cirurgia esse paciente ele vai estar um pouco desorganizado em relação a vários comportamentos, principalmente no âmbito cardiovascular. Então, a gente faz uma atividade bastante monitorizada desse paciente para ele conseguir realizar os exercícios de forma segura. Um paciente que passou por um tratamento desse, ele tem condições, desde que passe por essas fases que você estava explicando, ele tem condição de voltar a ter uma vida normal? Sim, com certeza. Na verdade, o objetivo principal da reabilitação cardiovascular é reinserir esse paciente em todas as atividades sociais e profissionais. Então, ele deve sim voltar a fazer todas as suas atividades de vida diária que ele exercia antes do evento cardíaco, com certeza. Você tem uma ideia do tempo que é necessário para isso? Sim, tenho. Na verdade, a fase 2, ela é uma fase temporal que a gente classifica mais ou menos de 1 a 3 meses, né? De fase 2. Ele saiu do hospital. Depois já. Que ele saiu do hospital, que é a fase 2. E a fase 3, ela vai de 3 meses depois a 6 meses, que ainda é uma fase supervisionada, mas que ele já deve estar pronto depois desses 6 meses para fazer as atividades habituais, por exemplo, numa academia sem monitorização. Então, a gente pensa primeiro os 3 meses da fase 2, mais 6 meses da fase 3, em torno de 9 meses a 1 ano, esse paciente ele precisa estar apto para voltar a fazer todas as atividades físicas, né? Normalmente sem monitorização, se ele evoluir bem, se não tiver nenhum outro evento cardíaco. Não, mas aí tem que levar em consideração que tem tem que ter uma postura de mudança, exato, eu diria que total da forma de vida. Sim, então, além de todos os nossos objetivos dentro da reabilitação cardiovascular, também é nosso papel, não só do fisioterapeuta, quanto do nutricionista, do psicólogo e do médico, orientar e educar esses pacientes para que eles façam uma melhor escolha. Por que eu faço a melhor escolha? Porque não necessariamente todos esses pacientes vão fazer a melhor escolha, né? Vários deles, eles continuam com a prática do tabagismo, eles fazem o programa de reabilitação, mas depois que se vem melhorando, eles já saem do programa porque já acham que estão bem, não precisam mais praticar atividade física. Então, a educação dessas pessoas é extremamente importante. Então, de novo, né, a prevenção da prevenção. Então, quando a gente fala em orientação, isso é muito importante. Nós, profissionais da saúde, a gente precisa orientar o tempo todo esses pacientes da importância de se manter dentro do programa de reabilitação cardiovascular. Mas, na verdade, não são só os pacientes, né? Quando a gente fala de envelhecimento, todo mundo precisa estar dentro de um programa de exercício físico.
A única diferença é que a reabilitação cardiovascular ela é direcionada para quem já tem uma doença estabelecida e a gente precisa de alguns cuidados a mais. Fora isso, todo mundo tem que estar inserido dentro de um programa de atividade física. Então, vou colocar duas questões para você. A primeira delas é com relação ao SUS. Ele deve ter uma forma de tratamento que é não com atividades físicas, imagino eu. Quando a pessoa já tem um determinado problema, vai ao médico, vamos fazer mais geral, vai ao médico ou ao médico privado ou ao SUS, e aí trata a doença. Em seguida, tem algum programa ou programas que orientariam? Eu não acho que é só orientar, eu acho que tem que ter uma forma efetiva de fazer. Você tem conhecimento disso? Do meu conhecimento, os programas de reabilitação cardiovascular, eles estão inseridos, né, de reabilitação cardiovascular, ou seja, de programas que recebem pessoas já com doenças instaladas. Eles estão inseridos dentro da instituição pública, como formas de estágio dos alunos, por exemplo. Então, aqui em São Carlos, a gente tem um programa de reabilitação inserido dentro da UFSCar, que é um belo programa, assim como a gente tem outros casos iguais a esse, por exemplo, na Unesp de Presidente Prudente, na USP de São Paulo, na USP de Ribeirão, em outros programas em Minas, no Sul, em Santa Catarina, em Porto Alegre. Ou seja, se você depende apenas de alunos que se formam 40 por ano, em média, para atender uma diversidade enorme, uma incidência muito grande, a gente não tem como receber todos esses pacientes. Então, na UFSCar, por exemplo, tem fila de espera para atender os pacientes. Então, se a gente tivesse mais programas, né, que podem estar fora da instituição pública e dentro, por exemplo, das unidades básicas de saúde, seria muito interessante. Porque de nada adianta o paciente ir ao médico uma vez ao ano, fazer os exames de sangue e não praticar atividade física. Se ele não... Na verdade, o tratamento do paciente cardíaco deve ser uma tríade. Ele precisa de terapia medicamentosa, ele precisa de alimentação saudável e ele precisa de prática de atividade física. O que não é diferente de todo mundo, né? Só a diferença de quem não é doente porque não toma medicação. Mas fora isso, a tríade ela é igual para todo mundo. Então, a gente não tem ainda do governo ações que chamem esses pacientes ou até mesmo essas pessoas que têm fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças para praticar uma atividade segura e supervisionada. Então, o que os pacientes recebem dos médicos vá fazer atividade física e apenas isso. Então, o programa não tem nada para receber essas pessoas, para orientar essas pessoas da melhor forma para realizar as atividades físicas. Então, mas não poderíamos pensar num processo educativo? Eu, como sou professor da universidade, tive o tempo todo na profissão de ensinar. Claro que nós acreditamos, eu diria piamente, nos processos educativos. Então, tem processos educativos ou de reeducação, mas de qualquer forma são educativos, no sentido de educar desde da tenra idade a criança para ter hábitos de vida que poderia diminuir esse número de mortes, que é muito grande. E que a gente analisa vida e morte, não, mas às vezes a pessoa fica numa dependência tão grande que ele praticamente não consegue fazer atividades mínimas de dia. Sim. Então, eu penso, mas eu gostaria de ouvir a sua... Eu penso que os programas ditos de estados, eles tinham que estar diretamente relacionados com programas educativos e milagre eu não sei como é que a gente faria isso, mas enfim... Você entende a minha preocupação na questão? Entendo e concordo, porque eu acho que, a minha opinião, é que deveria ser uma troca, né? Então, a partir do momento que o governo ele precisa estabelecer um tratamento para essa pessoa, ou seja,
a gente tem algumas medicações que são gratuitas no SUS, né? Então, assim, por que não trocar? Então, olha, eu te forneço a medicação, eu estou cuidando de uma parte do seu tratamento. Então, a sua forma de cuidar de outra forma é, vem cá, recebe as orientações que a gente tem que te dar e faz um programa de exercício físico aqui dentro, por exemplo, do nosso espaço. Isso eu penso que seria ideal. Então, acolher essas pessoas de uma forma melhor e orientar. Então, a gente tem práticas, por exemplo, em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, de quando uma pessoa é diagnosticada com diabetes, por exemplo, e eu falo isso porque eu tenho um exemplo de um paciente que em 1980 ele foi diagnosticado com diabetes e ele falou que assim que diagnosticado, ele recebeu uma enxurrada de informações que até hoje eles têm vídeos e vídeos e vídeos contando para o paciente o que é a diabetes, o que ela pode trazer, como se cuidar, a melhor forma de aplicar insulina, por exemplo, porque é diabetes do tipo 1, né? Então, assim, o nosso programa não tem, o nosso país, por exemplo, não tem nenhum programa de orientação tão incisivo como esse. Então, o paciente vai lá, faz um simples exame, recebe uma medicação e fala, ok, volta daqui a 1 ano, pratica a caminhada, né? Então, esse paciente não é acolhido de nenhuma forma. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir pensar em formas de organizar uma equipe multiprofissional para tratar dessas pessoas, não é à toa que esses conceitos estão dentro dos guias de saúde, dentro de todas as profissões, né? Esses conceitos não estão lá à toa, então eles precisam ser... A gente precisa arranjar uma forma de mostrar para o governo o quanto isso pode funcionar. Agora, ainda insisto que os problemas de educação, eles deveriam ser de uma maneira geral, para que a pessoa não venha a ter... Eu acho que a educação pode começar na escola, né, na verdade, em relação às questões de saúde. Hoje a gente já tem altas incidências de obesidade infantil, né, e também agora começando a diabetes também, já crianças muito pequenas desenvolvendo diabetes, mas por quê? Porque os hábitos alimentares ruins, eles estão cada vez piores. Então, por que não começar a educar, assim como todo o processo educativo, né, cognitivo dessas crianças, por que também não promover ações de educação em saúde? Perfeito. Acho que seria uma solução bastante louvável. Louvável, necessário e provavelmente mais barato do ponto de vista econômico. Porque o que a gente tem visto, eu não tenho os dados numéricos, mas entre educar e depois tratar, não tem a menor dúvida que educar é muito mais barato. Muito mais barato. Com certeza. E o tratamento, muitas vezes, ficam sequelas. A pessoa ainda consegue fazer as atividades da vida, mas não da maneira... Isso não é só com relação à doença cardiovascular, não, com relação às outras doenças também. Agora, ainda gostaria que você enfatizasse uma vez mais a questão da diabetes com as doenças cardiovasculares. Se você pudesse enfatizar uma vez mais, agora de uma maneira sintética, porque o que eu tenho observado é que diabetes ela interfere ou ela é coadjuvante de muitas doenças. Sim. No caso cardiovascular, ela é determinativa. Sim. Porque, por exemplo, eu sei que parte de doenças desse sistema, elas se dão por deposição de cálcio no sistema circulatório, e isso enrijece as artérias. E o que acontece? Às vezes a gente não sabe, mas o sistema todo pulsa. Sim. E isso dificulta. E dificulta também as trocas que tem que haver entre o nutriente que vem pelo sangue e a parede do vaso. Exatamente. Então, uma vez mais, eu gostaria de recolocar a questão das complicações de pacientes que sofrem de diabetes. Sim. Bom, então, o estado permanente, né,
que nós falamos da hiperglicemia, ela vai causar complicações que nós chamamos de macro ou microvasculares. Então, em relação às complicações macrovasculares, elas estão relacionadas ao depósito ou acúmulo, né, de placas de gordura nos nossos vasos de médio e grande calibre, e eles podem causar infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral ou derrame, doenças obstrutivas periféricas. E além disso, a diabetes também vai causar as complicações que nós chamamos de microvasculares. Então, com o passar da doença, né, quanto mais anos de doença essa pessoa tem, maior é a chance de ela desenvolver essas complicações microvasculares. E por que ela desenvolve isso? Porque basicamente a diabetes ela vai atingir o funcionamento dos nossos nervos. E qual que é a responsabilidade dos nossos nervos na função do nosso organismo? Praticamente tudo. Então, todas as nossas ações regulatórias, ou seja, o funcionamento dos nossos rins, do nosso estômago, do nosso intestino, do nosso coração, dos nossos músculos, são feitas pelos nossos nervos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de neuropatia periférica, né, a gente está falando de uma doença dos nervos periféricos que vão acometer os nossos músculos, tanto de forma motora, no funcionamento do músculo, quanto de forma sensitiva. Então, a pessoa que tem uma neuropatia periférica, ela vai ter perda de força muscular e, por exemplo, vai ter dificuldade para caminhar. Ou ela pode ter perda de sensibilidade nos pés e também nas mãos, mas com maior incidência nos pés, e pode passar a machucar, por exemplo, um dedo ou uma parte do pé e não sentir mais. Então, a perda de sensibilidade na diabetes é muito grande. Então, essa perda vai causar também o que a gente chama de pé diabético, que são aqueles pés que podem desenvolver processos de escaras, e também porque o processo de cicatrização na diabetes está totalmente alterado. Isso quando a gente fala das neuropatias periféricas. Além disso, a gente fala das complicações nos rins, mau funcionamento do intestino, como constipações, vômitos, diarreia, sensações alteradas de saciedade no estômago e também mau funcionamento do nosso coração, por exemplo. E enrijecimento dos vasos em decorrência do depósito de cálcio. Exato. Então, e aí dificulta a troca isso. dos nutrientes que vêm pelo sangue. Quando a gente fala do depósito de gordura nos nossos vasos, né, que podem favorecer as complicações macrovasculares, o depósito de gordura, ele acontece, né, e ele pode ficar ali acumulado e só obstruir essa artéria, né, e depois essa placa de gordura ela pode se calcificar, assim como o professor falou. O vaso como um todo também pode se calcificar, e à medida que esse vaso se calcifica, ele deixa de exercer a função dele, que é de aumentar e diminuir de tamanho a cada contração do coração. Então, se ele fica mais rígido, o nosso sangue tem mais resistência para levar os nutrientes a todo o nosso organismo, a todos os nossos órgãos. Automaticamente a gente tem um processo de hipertensão arterial. Então, se esse vaso ele é mais rígido, ele dificulta a ação de entrega dos nutrientes e também dificulta o retorno desse sangue para o nosso coração, né? Então, o aumento da resistência para voltar esse sangue vai caracterizar também o processo de hipertensão arterial. Muito bem. Agora eu gostaria de que você falasse um pouco das suas atividades como fisioterapeuta. Tá. Ou na fisioterapia. Bom, basicamente eu tenho duas atividades, né? Então, eu exerço a minha parte acadêmica como pesquisadora lá no Laboratório de Fisioterapia Cardiovascular da UFSCar. A gente tem alguns pontos principais de pesquisa. E depois a gente pode passar até o meu contato, professor, se alguém precisar entrar em contato. A gente tem pesquisas com pessoas diabéticas, pesquisas de envelhecimento, pesquisas sobre treinamento muscular inspiratório em ciclistas e também pesquisa com sensores vestíveis para predição da saúde das pessoas. Essa é a minha parte acadêmica. E a minha parte clínica, eu atuo dentro da Academia O2, que se chama O2 Condicionamento Personalizado. E lá dentro, basicamente, a gente tem duas vertentes para o cuidado das pessoas com doenças cardiovasculares
e ou fatores de risco. Então, quando a gente pensa em reabilitação, eu sou responsável por cuidar dos pacientes cardíacos que chegam lá na academia. Então, a gente faz um programa monitorizado, organizado, uma prescrição de exercício individualizada desse paciente que acabou de sair de um evento cardíaco. Então, a gente cuida dele até ele estar liberado para praticar as atividades físicas com os professores de educação física mesmo lá da academia. Então, depois que a gente entende que o coração dele está se comportando bem, que a pressão está boa, que a frequência está boa, a gente libera esses pacientes para a fase 3. E, além disso, a O2 também tem um programa que a gente chama de cuidados especiais. Então, os cuidados especiais, eles foram pensados, é um programa também, como a reabilitação cardiovascular, por exemplo, mas que a gente pensou em receber, né, e dar maior atenção aos alunos que possuem fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, todo mundo que chega lá na academia, que tem hipertensão arterial, diabetes, que está acima do peso, que fuma, que tem problemas de dislipidemia, que são as alterações do colesterol, a gente recebe, orienta, mostra a importância dessa pessoa fazer sempre as suas consultas regularmente, fazer os seus exames. E os exames também, eles dão parâmetros para a gente prescrever a atividade física desses alunos da melhor forma possível. Então, a gente sabe que dentro de um componente de atividade física, esses pacientes precisam desenvolver tanto a parte dos exercícios resistidos, quanto da parte aeróbica, que a gente desenvolve em esteiras, bicicletas, elíptico, e a gente tem que trabalhar numa faixa de frequência cardíaca ideal para a gente promover um melhor condicionamento dessa pessoa. Então, os exames, como, por exemplo, o teste ergométrico, é muito importante para a gente ter como base a prescrição dessas atividades dessa pessoa. Então, a gente pensou em algumas ações, em ouvir sempre esses alunos, justamente para a gente tentar orientar e educar da importância, né, do cuidado, do controle desses fatores de risco, para que futuramente essas pessoas não virem um doente cardíaco. Justamente uma tentativa de trabalhar na prevenção, na orientação e na educação dessas pessoas. Muito bem, agora eu gostaria de finalizar dizendo, ou pedindo para você dizer sobre o Dia do Coração. Então, para aproveitar o gancho, né, que a gente fez aqui de toda essa conversa, e a gente tem alguns dias especiais, tem algum dia para diabetes, outro para hipertensão. Então, a gente tem o Dia do Coração e aproveitar a oportunidade de reforçar a importância do cuidado do nosso coração. Então, todo mundo deve cuidar do coração. Então, não é só quem é hipertenso, quem é diabético ou quem é cardíaco. A prática de atividade física, ela deve ser para todo mundo, para que a gente consiga envelhecer de forma saudável. Então, finalmente, eu gostaria que você passasse os seus contatos. Tá, então aqui tem os meus 2 e-mails, para quem quiser entrar em contato comigo, e o meu telefone, que é 981010349, para tirar qualquer dúvida sobre o que a gente conversou aqui, e também sobre os serviços de fisioterapia que eu ofereço, de reabilitação cardiovascular, tanto de forma domiciliar quanto lá no O2. Então, a gente está bastante preparado para receber todas essas pessoas. E também me disponibilizo caso alguém tenha interesse em saber mais algumas informações sobre as pesquisas que a gente tem lá no Laboratório de Fisioterapia Cardiovascular, que é uma forma também de não só produzir pesquisa, mas também de orientar as pessoas que estão lá dentro do laboratório e que nos ajudam e participam de todos os projetos. Isso também é muito importante. Então, a principal devolutiva, né, que a gente pesquisador pode dar para todo mundo que vai lá é mais informações sobre o estado de saúde dessas pessoas. Lá a gente tem diversas avaliações que a gente faz e a gente consegue saber como é que cada um de vocês está, para saber se está bem, como é que está, se precisa melhorar o nível de atividade física ou não, se tem ajuste de medicação, a gente encaminha, né, para o que for necessário e orienta também da melhor forma necessária. Então poderíamos terminar essa aula dizendo o seguinte, que a prevenção é o melhor remédio. Exato, é isso mesmo. A prevenção é o melhor remédio.